Então nós vamos meditar hoje em São Lucas, capítulo 10, versículo 22 ao 24. Meu Pai me foi entregue, e ninguém conhece quem é o Filho senão o Pai, nem quem é o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. E voltando-se para os discípulos, disse-lhes em particular: Bem-aventurados os olhos que veem o que vós vedes, pois vos digo que muitos profetas e reis desejaram ver o que vós vedes e não o viram, e ouvir o que vós ouvis e não o ouvi. Amado Criador, estamos suplicando que o Senhor derrame sobre nós suas bênçãos. Precisamos muito de Ti, seja no falar, no olhar, no andar, no viver. Nós carecemos do Senhor todos os momentos da nossa vida, por isso aqui estamos. Ajuda-nos a romper com cada barreira que aparecer diante de nós, porque Tu já venceste por nós, mas o Senhor quer encontrar homens valentes que enfrentam o inimigo, enfrenta o pecado, desafia o pecado, como Paulo desafiou até a morte, não temeu a nada. Ajuda-nos, ó Pai. Tira o medo de cada um de nós. Queremos a valentia do Espírito, não para ser um grande personagem, porque sempre o valente morre, e é assim que o Senhor quer. Aquele valente que dá vida, que entrega o que tem, que morre pela verdade. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Pode ser. Diz o profeta: agora o que eu estou tratando de fazer é encontrar quando é que subiremos e que o povo se aperceba para subir. Estamos apercebidos? É uma pergunta dele. Estamos apercebidos? Se aperceba para subir. Tem que ter algum acontecimento para você aperceber. Se não tiver acontecimento, você não está percebido para subir, porque você não está percebendo o que está acontecendo ao seu redor. E não tem um povo que deve ter mais orientação dos acontecimentos do tempo presente como nós, porque nós vemos. Eu creio que nós vemos. E nós vamos ser julgados porque nós vemos muito. Quem mais vê, mais é julgado. Porque quem mais viu, porque mais foi dado. Então ele é mais julgado. E não vai ser julgado lá, vai ser julgado aqui. Diz São Pedro que o juízo começa na casa de Deus. Seria bom começar na casa dos outros, né? Começa na casa de Deus.
e você é a casa de Deus, então o juízo começa aí, na sua casa, no seu corpo, onde é a casa de Deus. Agora, aqui está, é o sextuplo propósito que o irmão Brana pregou, da mensagem a 70 semanas, parágrafo 42, é o número 2, né, desse livro, tem 3 livros. Então ele diz aqui agora, o que eu estou tratando de fazer é encontrar quando é que subiremos e que o povo se aperceba para subir. Estamos apercebidos e temos levantado nossos rostos a Deus mediante orações e súplicas para encontrar, Senhor, em que hora estamos vivendo? Sempre a pergunta: em que hora estamos vivendo? Estamos apercebidos? Em que hora estamos vivendo? Mas para saber que hora, você tem que perguntar para Deus. Para perguntar para Deus, Deus vai te dirigir às Escrituras. Deus vai te levar a Malaquias 4, Deus vai te levar a São Lucas 17, 26 a 30. Dias que você está vivendo, que não tem jeito de enganar, tem todos os sinais para você estar apercebido que deve olhar para cima e deve estar pronto para esta subida. Nós estamos preparando para subir. Amém? Eu estava pensando em outras coisas aqui, porque a mensagem pondo-nos ao lado de Jesus, o irmão Brana está falando sobre a maneira dos pastores reunirem, e desde o tempo de Paulo diz que era desse jeito, as igrejas reuniam, sempre Paulo ganhava alguém, aquele alguém ficava ali, ele tornava um bispo naquele lugar, e dali ganhava mais pessoas ao redor, e eles vinham e reuniam com aquele bispo, porque eles estavam naquela região onde um homem abriu um trabalho, ganhou almas para o Senhor. E aí depois o irmão Brana fala isso no parágrafo 26, quando nos fala de Jesus. Depois no parágrafo 27 ele diz que continuou assim depois que Paulo partiu, continuou assim na época de Irineu. Diz, na época de Irineu ele continuou com esta ordem. Martim fez o mesmo, Policarpo, e assim continuou. E quando Paulo partiu, João se fez encarregado da igreja. Quando João se foi, Policarpo tomou seu lugar. Logo lhe seguiu Irineu, Martim. Se vocês notarem que o irmão Brana está falando sobre quem? Sobre os mensageiros. O irmão Brana está tratando dos mensageiros de cada era. E os demais deviam estar reunidos com aquele mensageiro naquele dia. E assim sucessivamente, assim continuou até o surgimento da Igreja Católica, que destruiu tudo e os queimou e os espalhou. E o gafanhoto e a locusta e o pulgão e a aruga começaram a comer até que deixou na raiz. Comeu a árvore, comeu a igreja, ela ficou só a raiz. Porém Deus prometeu uma restauração. E eu creio com todo o meu coração que estamos vivendo nos últimos dias. Eu creio que não há muito que cumprir-se para a vinda do Senhor. O que falta pode cumprir-se antes que amanheça. Ainda que eu possa estar equivocado na interpretação das Escrituras, com respeito ao tempo em que haverá de cumprir-se. Porém, está à mão. Agora, se vocês notarem, ainda tinha que revelar os selos. Tem que trazer aquelas tremendas mensagens, porque essa mensagem foi em 62. E ele disse que a vinda do Senhor já estava à mão, estava tão próximo. E ele já via, tudo estava cumprido já. E eu creio assim. E recorde, Paulo cria assim. João cria assim. E nenhum pregador
deve dar esperança para o povo de muitos anos. A gente deve continuar crendo assim também. Entende? Irmão Branham creu assim, faz 40 anos. Mas ele creu assim. E o Senhor podia vir no outro dia, faz 40 anos. Mas ele creu assim. E eu creio também assim. Não sei quanto tempo ele vai demorar. Mas eu creio que está mais perto do que quando o irmão Branham diz, eu creio assim. Está mais perto porque eu estou 40 anos na frente. Então, eu creio assim. Ele sabe o que é isso? É preparar o povo para hoje. Não é preparar o povo para daqui 100 anos. É preparar o povo para hoje. Então o profeta diz, eu creio assim. E recorde, Paulo cria assim. E Paulo cria tanto, irmãos, que o arrebatamento é dar nos dias dele. E nós, os vivos que ficarmos, seremos arrebatados para encontrar com o Senhor nos ares. Paulo cria no arrebatamento nos dias dele. Deus não falou para Paulo, Paulo, eu vou levar 2000 anos. Não. E é isso que eu quero entrar. Então eu pensei em falar em desejos. E quando o desejo está cumprido, você não dá muito valor àquilo. Mas antes de ter aquilo, que desejo? Tem pessoas que têm vontade de ter um carro. Quando tem aquele carro, parece que perde a graça. Logo ele quer ter um mais novo. Ele tem um mais novo, aquilo perde a graça. Aí começa a mudar de marca. Todo mundo é desse jeito. Aí começa a mudar de marca. Por quê? Porque acha que mudando de marca vai satisfazer, é desejo. E se ficasse com o primeiro, como eu fiquei 16 anos, com um carro só, você não evolui, você fica lá atrás. E tem gente que tem um desejo, e aí, quando cumpre aquele desejo, ele já se satisfaz, não importa com mais nada, aí fica para trás. Se lutasse mais um pouco, teria algo melhor. Eu estou falando de coisas naturais para aplicar no espiritual. Porque tem gente que está satisfeito com a mensagem de Lutero, do cavalo e da carroça. Estão satisfeitos. E ó, eles estão tocando animal até hoje. Vocês estão me entendendo, né? A forma espiritual. Eles estão satisfeitos com o cavalo e com a carroça. Mas a ciência não satisfez, não. A ciência estudou e diz, olha, tem coisa a mais aí. Nós podemos entrar a fundo, nós vamos poder até voar. A ciência descobriu aquilo e ninguém segurou o desejo da ciência e eles foram lutando e arrumou um aviãozinho, um teco-teco, daqui a pouco um outro melhorzinho, daqui a pouco ele chega nos grandes aviões e no jato, no supersônico, e ainda não está bom. Nós podemos descobrir uma coisa que vai mais rápido e nós podemos descobrir o meio que nós vamos na Lua. E descobriram. Era desejo. Aquilo foi aprofundando, foram lutando e eles foram descobrindo. Já pensou bem se a ciência parasse lá no cavalo na carroça? Nós estávamos até hoje no cavalo na carroça. Na verdade não dava acidente, uma vida pacata, mas com esse tanto de gente para cavalo e carroça não dá. Você vai ter que entender. Você sabe que você tem que entender até a forma de alimentação. A forma de alimentação teve que ser mudada. Porque nós não conseguimos comer aquele boi caipira, aquele frango caipira. Nós não conseguimos. Não tem frango caipira para sustentar a multidão de gente que existe na terra. Não tem boi caipira. Tem que ser tudo a poder de vacina. E que dentro de 2, 3 meses aquilo já está bom. E que aquele franguinho dentro de 40 dias, 50 dias, dá um pulo para cima e cai de peito pro ar. E diz, ó, não aguento mais. Coraçãozinho explode. E ele já sabe disso. Já o mata antes. Mas também você tem que ver, para poder alimentar essa multidão de gente que tem na terra,
Não adianta você pensar, nós tínhamos que ficar lá atrás, no cavalo, na carroça, no boi caipira, no carro de boi, no franguinho caipira, coisa boa. Quando você vai na roça, um franguinho caipira, aquela perninha amarelinha, né? Você lembra daquilo, aquela coxa firme, porque você está comendo um franguinho de granja, que não pode nem pôr água, ele já desmancha, a hora que ele vê a água, ele diz, não mexe não, que eu desmancho. Então, se não houvesse isso daí, não tinha alimentação, não tinha alimentação. Vocês têm que notar isso. Não tinha alimentação. Um frango caipira vai 6, 7 meses. E como tratar de uma multidão de gente, como isso aumentou na terra. Então, tivemos que entrar nesse outro método de alimentação. E aí, comer franguinho de granja, essa coisa branca, e você faz de tudo, põe um açucrinho lá, queima um açúcar na gordura, e peleja para ver se ele amarela um pouco, para ver se não vem repugnar o marido. Senão ele dá uma olhada assim, o estômago revira, de olhar naquele frango branco lá dentro da panela, que a mulher não soube fazer, então fica aquela coisa branca, descorada. Então, para enganar nós, a mulher até tem que saber, pôr um caldo de galinha ali, queimar no açúcar, com açúcar naquela gordura, e depois fogar esse frango. Vou dar um ensinamento para as irmãs que faz frango branco. Né? E aí mexe aquilo e vai devagar, com jeito, nada d'água. Não é aquele frango caipira que você põe um litro d'água, põe nele para você ver. Não vira nada, você vai só catar osso lá dentro, tirar os ossinhos lá de dentro, porque não sobra nada, entende? É o tempo que nós vivemos. Esse é o tempo, precisa de ter esse tipo de alimentação, senão não trata do povo. O povo ficaria sem comer carne. Aí é bom que tornaria vegetariano, né? Seria bem melhor. Tornaria vegetariano, mas de todo jeito nos vegetais tem veneno também. Se na carne tem, no vegetal tem, você come o açúcar, tem, o óleo para ser refinado, ele tem, olha, contém soda num monte de coisas daí, que se você pegar soda e beber, você morre. Mas só que um pouquinho no óleo, um pouquinho no açúcar e no café, você mistura e bebe e leva muitos anos, mas morre. Demora mais, eu já não estou com pressa de morrer mesmo. Eu já não estou com pressa de morrer, então vai comendo a morte misturado com açúcar, com óleo e com os legumes e com a carne, principalmente a carne vermelha. Vai comendo e como eu gosto daquele mato velho também, né? É uma gordurinha, uma carne meia gordinha, eu chamo disso de mato velho. Mas vamos comendo. Se quiser alimentar, tem que ser desse jeito. E mata a vontade das pessoas, e que estes noviços, esses rapazinhos, essas mocinhas de hoje, se você fala em frango caipira para eles não querem nem ver. Por quê? Porque eles nunca sentiram o prazer daquilo, porque não viveram no tempo daquilo. Eles não viveram no tempo do franguinho caipira, então eles não sabem o quanto aquilo é bom. Eles viveram só no tempo do frango branco, como eles mesmos. Tão forte quanto eles mesmos. Entende? É desse jeito. Você não espera que sejam homens muito fortes hoje, e nessa geração que vem, não espera ter homens fortes que são mais fracos do que o da nossa geração. E nós somos mais fracos do que da geração do nosso pai. E assim vai regredindo, você vai percebendo isso. Lá eles eram fortes, aqui somos fracos fisicamente. E aí está o tipo de alimentação. E muitas vezes, para que o povo possa também suportar e ter igreja para orar, você precisa de igreja de frango de granja. Você precisa de igreja branca, carne branca. Eu não estou falando nada da pessoa de cor. Está entendendo, né? Daqui a pouco. Eu estou mostrando que esse frango de granja e essa igreja de granja. Tem uma igreja também, que se você der um alimento de frango caipira,
uma mensagem de Paulo para certas mulheres, elas dão um chute naquilo, ela cospe naquilo. Então você tem que fazer o quê? Tem que arrumar pregadores segundo suas próprias concupiscências. De São Paulo. Paulo sabia, vai chegar o tempo do frango de granja, do pregador de granja. Paulo sabia, diz, porque surgirão estes, depois da minha partida, levantarão lobos vorazes que não vão ter dó do rebanho, eles vão matar o rebanho. E é isso, se mata o rebanho é dessa forma. Hoje você tem que dar para o tipo de crente que tem hoje, você tem que ter uma mensagem mais fraca. Uma mensagem frango de granja. Você tem que ter uma mensagem fraca para eles, não apertar muito, porque senão eles desmancham. Se você apertar muito eles na palavra, eles desmancham tudo. Eles têm que ter por dentro a semente antiga, a semente da palavra, a semente dos apóstolos e dos profetas. Aquela semente que você pode dar-lhe mensagem que aquilo suporta. Você sabe que nós tivemos gente há 500 anos atrás que viveram sofrendo a pressão da igreja, onde a igreja matou milhões de crentes. E esses crentes suportaram a pressão da igreja. Vamos queimar suas Bíblias, vamos acabar com suas reuniões, mas eles não paravam de adorar a Deus. Podia matá-los. E o profeta, quando trouxe a abertura do terceiro selo, ele disse que era como eles dizer, vocês podem nos matar, mas não force-nos a rezar Ave Maria. Vocês podem nos matar. Nos mate. Leia a abertura do terceiro selo para você ver. Agora, era isso. Eles estavam comercializando as coisas de Deus. Mas não toque no azeite e no vinho. A palavra já foi essa. Não toque o azeite e o vinho, era de Deus. Então você não toca nele, não. Você quer vender o trigo, o problema é seu. Mas, olha, o azeite e o vinho, não toca nele, não. Aquilo era o que Deus tinha naquele dia, o estímulo e a unção daquele terceiro selo, que foi o cumprimento numa era difícil também, que foi a era de Lutero. Foi a era do terceiro selo, a era de Lutero. E como Deus trabalhou, abrindo o coração de Lutero para crer nesta verdade. E se Deus dissesse para Lutero, Lutero, eu vou vir daqui uns 500 anos, dificilmente Lutero saía da igreja. Ele vencia aquela barreira. Agora Lutero saiu porque ele cria, o Senhor vai vir logo e a gente já tem que preparar a vida porque ele já está voltando. Vamos preparar. E aquilo ele enfrentou a morte, ele enfrentou o Papa, ele enfrentou a Igreja Católica no seu dia, ele enfrentou tudo e permaneceu sozinho. Você acha que você está sozinho? Lutero creu na mensagem no seu dia que a justificação, que para nós hoje, justificação, você não sai da terra. Não sai da terra. Não precisa nem pensar em rapto. Justificação. Lutero tinha uma mensagem de justificação que naquele dia, se Jesus viesse, ele ia no rapto. Com aquela mensagem. Naquele dia. Porque não tinha uma melhor, não tinha santificação, não tinha restauração de dons e muito menos restauração de todas as coisas, que era uma promessa para os dias do profeta Elias, antes do grande e terrível dia do Senhor. Amém? Então preste atenção aqui, deixa eu falar um pouquinho da mensagem para te ajudar também. Então o profeta diz, imagine, é parágrafo 29, pondo-nos ao lado de Jesus. Imagine a Deus dizendo a João o revelador, daqui à minha vinda passarão 2000 anos. João o houvesse dito à igreja mais ou menos assim, o que a igreja ia dizer? Bom, comamos e bebamos, e regozijemo-nos, porque ele não virá até os próximos 2000 anos. Você pensa que a igreja venderia o que tinha e repartiria e colocaria nos pés dos apóstolos? Não. Ela fez tudo aquilo crendo que o Senhor ia vir logo. Faz 2000 anos. Faz 2000 anos. Deus não avisou. E ele ainda falou para João, João, só escreve aí, cedo venho, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa.
Cedo venho. Alguém podia pensar, pode ser amanhã, depois de amanhã, o mês que vem. Faz 2000 anos. E para Deus é tão interessante que ele falou isso ontem. 2000 anos Deus falou ontem, porque um dia para Deus é como 1000 anos. Então ele falou ontem, cedo venho, e até hoje. Ele não veio. Isso daqui é para dar força para a igreja. Nós não temos que facilitar para a igreja. Jesus vai vir daqui uns 500 anos. Aí você não importa muito se vai se preparar, se vai viver a palavra do dia. Não, você tem que sempre ouvir essa mensagem. Cristo está às portas. E agora, muito mais sabendo que ele veio no Monte Pôr do Sol. Pensa bem. Se ali provou a sua vinda, só falta agora o rapto. Porque a vinda do Filho do Homem é como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra até o Ocidente. E é exatamente isto. A vinda do Filho do Homem começou no Oriente com Jesus e terminou no Ocidente com o irmão Branham. O povo não sabia nada disso. Hoje é que nós sabemos. É como um relâmpago. É como um relâmpago, por quê? Para Deus aquilo ali é tão rápido. É tão rápido, é como um relâmpago que começa no Oriente e se mostra até o Ocidente. Agora ele veio mostrando, durante todo o período das eras, veio mostrando a vinda do Senhor Jesus como grande curador, salvador, mas ele queria completar a sua vinda quando chegasse no Ocidente. Ele provou que ele era, outra vez, o mesmo Cristo manifestado num homem. Amém. A igreja haveria se despreocupado e não haveria estado na expectativa. Se tem de tudo, você pode ver. Deixa eu mexer com alguma coisinha. Você vai ao namoro. O namoro, aquele rapaz para a moça, é tudo na vida. Aquela moça para aquele rapaz, é tudo. Tem que tomar cuidado com isso. Tem que tomar cuidado. Porque olha assim, eu morro sem ele. Eu morro sem ela. E esse que deveria ser a forma de casamento. E a pessoa diz, olha, não suporto viver sem fulana, sem fulano. E tem hora que não tem jeito, o fulano ou a fulana tem que morrer, e você vai ver que suporta viver mesmo. Mas enquanto as pessoas estão em vida, você tem que pensar daquele jeito. Que não suporta viver sem aquela pessoa. Então o desejo de viver com aquela pessoa é tão profundo e que eles enfrentam lutas no namoro e logo começa no casamento, e no namoro ele muitas vezes a engana, leva balinha, chocolate e muita coisa para ele. Cada festinha que namorado, dia dos namorados, lá vai um presentinho. Aniversário, presentinho, o dia dos namorados, ela também dá um presentinho para ele. Aquilo ali, parece que eles estão no céu. Mas um engana o outro direitinho. Assim. Você entende? Porque gosta. Estou dizendo engano porque é o amor. Eu quero ver isso daí mais para frente. Porque aquilo ainda não é seu, não é sua. Aquilo não está na sua mão, não está no seu poder. Agora, a hora que aquilo estiver no seu poder, olha o que muitos fazem. Eles largam a esposa ali no lar e vai para o boteco com marmanjo beber cachaça. Eles vão para os jogos, para a sinuca, e jogos de bola, e assim por diante, e deixa a esposa a vida inteira sozinha em casa, sem nada. Mas antes, enquanto estava namorando, mas até que chega quarta-feira, até que chega sábado, para a gente encontrar. Agora, depois que possuiu aquilo, na mão daquela pessoa, perdeu o valor. Perdeu o valor. Precisamos valorizar isso na nossa mão. O desejo valorizado. Aquilo que você deseja, valorize quando aquilo estiver na sua mão. Porque muitos não dão valor. Pega um boyzinho, ele quer um carro, você dá um carro novo para ele sai dando cavalo de pau no carro, na moto. Ele tem desejo de ter aquilo, mas ele não dá valor àquilo, porque já está na mão dele.
Na mão do outro, ele fica daqui, o olho fica até vidrado. Está na mão do outro, aquele carro, está na mão do outro, aquela moto. Eu fico até vidrado, que é aquilo. Quando cai na mão dele, não dá valor. Quando cai na mão dele, ele não lava. Quando dá na mão dele, ele não encera o carro. Ele entra no barro e não tira o barro, depois o barro vai apodrecer o carro dele. Porque agora ele já o tem. Ele perde muitas vezes. Quantas pessoas você vai perceber que é desse jeito? Não estou dizendo, não estou generalizando, não são todos. Estou dizendo que tem pessoas que elas, ao ter aquilo na mão, elas não dão valor mais. E é isso que é a palavra, é isso que é Cristo. Você tem que valorizar. Jesus não quer ficar num canto, não. Jesus não quer que você o largue num cantinho e vá para a boate. Você larga ele num cantinho e vá para o namoro escandaloso. Você larga Jesus. Oh, Jesus, o senhor espera aí, porque agora não posso levar o senhor ali. Onde eu vou, o senhor não entra. O que eu vou fazer, o senhor não faz. Então o senhor fica aí. Já pensou bem? Quantas coisas são feitas desta forma e dizendo, Senhor Jesus, fica aí. Você não fala para ele ficar. A sua maneira de agir, a sua ação, o que você vai fazer, está dizendo, Jesus não vem atrás de mim, não. Não vem porque eu vou fumar, o senhor não fuma. Eu vou beber, o senhor não bebe. Eu vou mentir no negócio, o senhor não mente. E eu vou beijar a namorada, e o senhor não beija. Ah, espera lá. Aonde que você está entrando? Ele só faz isso quando ele se apossa dela. Hoje Cristo faz com a igreja, porque ele já casou com ela. Mas ele levou 7 eras namorando. 7 eras da igreja foi namoro, mas quando chegou na 7ª era, ele provou que ele teria um casamento na 7ª era, e veio um mensageiro na frente avisando cada um de nós, olha, atenção, aí vem o esposo, sair ao encontro. E depois você sabendo que o esposo veio, que é a palavra do dia. O esposo é a palavra do dia, manifesta, revelada para nós. Provando sua palavra, 236. E o Filho do Homem veio para fazer esse casamento meu com a palavra, seu com a palavra. Já estou falando de casamento espiritual aqui agora. Estou falando do crente e Deus. Mas você nunca deve espiritualizar o seu casamento. O seu casamento de marido e mulher. Nunca deve espiritualizar. Porque esses atos têm que continuar, esses abraços precisam continuar, esses beijos precisam continuar. O ato sexual precisa continuar. Você não pode espiritualizar o casamento, como muitas irmãs de oração espiritualizam o casamento e vai para a oração e deixa o marido no guarda-roupa. E muitos homens espiritualizam o casamento, vão à consagração, além da medida, além do que Paulo diz. Paulo diz que é para tratar com a mulher com o marido, para poder ficar separado aquele dia para a consagração. Ele diz, e depois ajunta outra vez por causa da carne. Tem que ajuntar outra vez. Agora, tem uns que quer ficar consagrado, tem mulher que quer ficar consagrada para o marido, né? Aí fica 15 dias, um mês. Olha que consagração, hein? E não é assim não, isso está errado. Você tem que ter, assim você tem que ter prazer com Deus, prazer com seu marido espiritual. Você precisa disso também. Se a pessoa não entende o que é um prazer normal de marido e mulher, eles não entenderão o que é um prazer espiritual de Cristo e a igreja. Eles vêm para a igreja, mas não sentem nada. Jesus toca neles com cura, Jesus toca neles com a mensagem, Jesus toca neles com correção, Jesus toca neles com ensinamento, Jesus apalpa a igreja, Jesus acaricia a igreja, Jesus beija a igreja, Jesus abraça a igreja. E a igreja precisa sentir emoção, ela precisa sentir prazer. Sabendo, eu estou com meu Deus, é bom servir ao Senhor, é bom entregar minha vida a Ele.
Quantas vezes as pessoas não percebem isso e vai espiritualizar o casamento, tanto o marido como a mulher, e aí ficam dois em dificuldade dentro do lar. Enquanto que lá no mundo, um marido só não está dando, uma mulher só não está dando, e eles estão arrumando duas, três. Depois o crente começa a relaxar e a espiritualizar uma coisa que não pode ser espiritualizada. Você tem que permanecer do jeito que você é. Você tem que permanecer assim, só lutando pela vida espiritual, que aí é trabalho na alma. A sua alma pertence a Deus, enquanto que o seu corpo precisa de comer, precisa de beber, precisa de casar, precisa de marido, precisa de mulher, precisa de sexo. Amém. Ou eu gosto de mexer com tudo, porque tudo faz parte. Se você não tiver tudo isso, você não sabe nem como ir para o céu. Você não sabe nem como ir para o céu. Como está percebido? Como está? E a igreja, se Paulo tivesse avisado a igreja, João tivesse avisado, Jesus, a vida aqui 2000 anos. Eles não iam vender as coisas. Eles não iam acabar com aquilo. Então Deus deixou aquilo em mistério. Ele deixou em mistério. Essas coisas, durante todo o período das 7 anos da igreja, irmãos, ficou em mistério. Precisava Jesus falar para João, só tem uma coisa. Quando o 7º anjo chegar, aí toca a trombeta e cumpre o mistério. Vamos deixar para o dia dele, não escreve mais nada não, para. Escreve não. Agora, era necessário isso para que chegasse o tempo do profeta, de Apocalipse 10, de 1 a 7, e ele viesse revelar esse mistério para causar estímulo também na igreja, gente. Tem algo que causa estímulo. Você não pode viver aquele boneco de trapo. Não sei se vocês entendem. Fica parecendo um Judas. Um chapéu na cabeça. Aí você joga para todo lado, só espanta passarinho quando o vento bate nele. Está faltando estímulo, parecendo um homem de serragem. Um homem sem sentimento, uma mulher sem sentimento. Você tem que sentir o sofrimento do lar, o sofrimento da esposa, o sofrimento do esposo, o sofrimento dos filhos, a dificuldade familiar, a falta de dinheiro, a falta de saúde, essa falta de emprego. Você tem que sentir isso. Nós todos precisamos sentir isso na nossa carne. Temos que sentir essas coisas. Isso faz de nós homens sensíveis, mulheres sensíveis, que possa perceber o que está acontecendo. Quando Deus dá um alimento, coma esse alimento. Coma. Agora, Ele vai dar alimento e Ele vai revelar quem Ele quer. Eu quero repetir isso aqui. Tudo por meu Pai me foi entregue. E ninguém conhece quem é o Filho senão o Pai. E nem quem é o Pai senão o Filho. Ele já explicou aqui. Ele falou, ninguém sabe nada. E aquele a quem o Filho o quiser revelar. Você sabe que não é o Pai que revela para você. É o Filho que revela. E aquele a quem o Filho o quiser revelar. Aquele a quem. Quer dizer, o Filho revela quem Ele quer. Mas ele faz acepção de pessoas? Não. Ele tem que caminhar na linha da predestinação. Porque Deus é amor, Deus é bom, e por Ele salvava o mundo inteiro. Mas Ele não pode, porque Ele tem que tratar dentro daquela linha da predestinação. Ele tem que tratar dentro da linha que a pessoa ouviu sua voz. E se ouviu é porque é dele. Entendeu é porque é dele. Creu é porque é dele. Não entendeu, não creu, é porque não é dele. É fácil ver isso aqui. E aquele a quem o Filho quiser revelar. E voltando-se para os discípulos, disse-lhes em particular. A coisa sempre é em segredo. Em particular. Ele não falou perto dos outros, não. Ele esperou o sacerdote sair de perto, esperou os outros irmãos sair de perto. Um grupo grande de gente, de ministros, sair de perto. Aí ele chamou os seus discípulos em particular e disse para eles, bem-aventurados os vossos olhos que veem o que vós vedes. Bem-aventurado os olhos que veem o que vós vedes. Você sabe o que era isso? Era bem-aventurado aqueles olhos carnais deles que estavam vendo.
Aquilo ali, olhando em Jesus, vendo Jesus, ele diz: bem-aventurado os vossos olhos, que veem o que vocês estão vendo. O que a samaritana viu, ela foi bem-aventurada. O Anás não foi bem-aventurado. Mas os discípulos em particular, diz: bem-aventurado os vossos olhos, que veem o que vós vedes. E o que é que eles estavam vendo? Olhando um homem da pele ressequida, olhando um homem desfigurado, olhando um homem magro, olhando um homem que era Isaías 53, como a raiz subindo uma terra seca, sem parecer, sem formosura. Olhando nós para ele, nenhuma beleza havia nele que nos agradasse. Não tinha aparência, não tinha formosura, não tinha bochecha rosada. Não tinha nada. E Jesus olhou para ele e disse: só para vocês. Bem-aventurado os olhos que veem o que vós vedes. Sabe o que vocês estão vendo? Deus em carne. Sabe o que vocês estão vendo? Emanuel. Mas ele não precisava comentar muito. Só falou para eles: é bem-aventurado. Agora escuta aqui. Pois vos digo que muitos profetas e reis desejaram. Olha aí o desejo. Profetas e reis desejaram. Agora, se os profetas e reis desejaram o dia do Messias, gente, o Senhor Jesus chegou aqui na terra e falou assim para os homens: olha, Abraão viu o meu dia e se alegrou. Eles olharam para ele e disseram: tu não tens nem 50 anos, como que diz que Abraão viu o seu dia? Aí ele foi mais fundo ainda. Se vocês não estão crendo, vai mais outra. Antes que Abraão existisse, eu sou. Eles devem ter olhado e dizer: agora nós cremos que é samaritano e tem demônio. Antes que Abraão existisse, tu não tens 50 anos, nós acabamos de falar. Tu estás falando que Abraão viu o seu dia. Eles não entendiam isso, era o desejo de Abraão. Abraão olhava e via o dia do Senhor. Jó olhava e via: o meu Redentor vive e por fim se levantará. Jó viu isto. Os olhos deles eram bem-aventurados, vendo de longe. Mas e vocês que estão perto? O que o Espírito Santo deve falar para mim e falar para você hoje é isso: vocês são bem-aventurados por estar nesse lugar, escutando essa mensagem. Bem-aventurados os vossos ouvidos. Bem-aventurados os vossos olhos que leem a mensagem e sabem que o Cordeiro saiu do trono. Bem-aventurado, porque se você não enxerga isso, não adiantou nada eu te dar olhos. Tem de olhos e não veem. Se você não pode ouvir essa mensagem, que tudo isso tinha que acontecer para os seus ser revelados, que adiantou te dar ouvido, mas você não ouve. Você não ouve o que o Espírito diz. Você ouve o que o pastor fala. Você ouve o que um grupo fala. Mas o que o Espírito diz, você não ouve. Agora é tempo de ouvir o que o Espírito diz. No tempo do irmão Brana, irmãos, se o irmão Brana quiser chegar e falar: bem-aventurado são os vossos olhos, que veem o que vós vedes. Que Paulo queria ver e não pode ver. Que João queria ver e não pôde ver, apenas em visão. Mas bem-aventurados os vossos olhos, que vedes o que estáis vendo. E o que era Elohim em carne. Deus num homem, Deus numa carne, assim como foi nos dias de Noé, que Deus manifestou a Abraão, não a Ló, a Abraão. Você pensa que esses sinais chegam a Sodoma? Não, esses sinais aqui é só para Abraão, só para a noiva. Essa mensagem não vai para Sodoma, ela não vai para o mundo. Nós queremos lutar apenas para alcançar o eleito que está lá no mundo, mas ela não vai lá. Ela vai pegar o eleito e tirá-lo de lá. Já começaram a arrebatar. Deus começou arrebatando Abraão da sua parentela.
Se está muito agarrado a papai e a mamãe, Deus precisa nos arrebatar primeiro da parentela. E para casamento, filhos, vocês têm que saber disso. Para casar, vocês têm que ser arrebatados do seu pai e da sua mãe. O rapaz vai arrebatar você. Rapaz, para você casar, uma moça vai te arrebatar do seu pai e da sua mãe. Tem que arrebatar. Senão não dá certo. Tem que arrebatar. Um arrebata o outro. Porque a Bíblia ainda diz mais forte: deixará o homem, seu pai e sua mãe. A Bíblia nem falou para a mulher, já fala para o homem porque é mais forte. Se o homem tem que deixar pai e mãe, a moça tem que deixar mais coisa ainda. Deixará pai e mãe. É aí. E esse desejo, para cumprir um desejo. Senão aquilo se mistura no seu desejo. E você nunca é feliz, porque está misturado. Sai, Abraão, da sua terra, da sua parentela, da casa dos teus pais. Que coisa, Deus queria uma separação total. E eu vou te mostrar a terra que eu vou te dar. Mas sai daí. Quando a gente cumpre com a palavra, nós vamos amar mais nossa família. A família escuta umas pregações dessas, diz: aquele pastor seu é doido. Manda você separar de nós. Manda você separar da família. Diz: não é assim, vocês porque não entendem. É porque eu não vou caminhar aonde vocês caminham. Eu já fui arrebatado de vocês. Abraão foi arrebatado. Ele foi arrebatado, foi sendo arrebatado, até que um dia, filho, só ficou ele e Elohim. Ele e Elohim. Não tinha Ló para ele mandar recadinho, só ele e Elohim. E o anjo falou: só através de oração. Ele falou: não, eu vou orar agora. Amém. Amém? Aleluia. Ô irmão, não dei conta. Pois vos digo que muitos profetas e reis desejaram ver o que vós vedes e não ouviram. E ouvir o que ouvis e não o ouviram. O papel. Amém? Se os outros tinham vontade de ver o que nós estamos vendo, ouvir o que nós estamos ouvindo, agora eles disseram: ô irmão Brana, como eu desejaria estar lá naquele tempo da igreja primitiva. Irmão Brana diz: você está vivendo num tempo muito melhor. Eles lá estavam desejando aqui, você aqui está desejando lá. Meus irmãos, viver no tempo de Paulo é viver no tempo que os mistérios estavam todos cerrados. Como que eu tenho vontade de viver no tempo da igreja primitiva? Aquele clamor do profeta: dá-me uma igreja como a primitiva, era ter um povo daquele amável num século avançado de frango de granja como o nosso. Ter um povo daquele, um povo amado, um povo forte, um povo de fé firme, um povo que nada amarrava eles. E cada igreja tinha um certo exemplo. Você vai para a igreja de Corinto, era uma igreja meninona. Era uma igreja que Paulo teve que chamar eles de menino espiritual. E você não pensa que hoje não tem igrejas do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Igrejas de Corinto. Mas existe aquelas igrejas que está lá na Galácia. Tem igrejas efesianas. O profeta diz: haverá uma era efesiana. E esta é a que nós estamos vivendo. Ele disse: é a era que nós estamos vivendo. Era efesiana. O que é era efesiana? Era do poder da palavra, do poder da revelação, do poder da predestinação. Uma igreja que podia escutar de tudo, era madura. Mas Paulo não podia falar as coisas que ele falou para a igreja efesiana. Ele não podia falar para a igreja em Corinto. Na igreja de Corinto ele tinha que chegar lá: irmãs, olha, vocês não devem cortar o cabelo, porque o cabelo foi dar lugar de véu. Na igreja de Corinto, Paulo tinha que levar esse tipo de mensagem. Ele não podia dar coisas sobrenaturais. Ele mesmo falou: nunca vos pude dar manjar. Eu não posso dar manjar. E ainda não podeis suportar. Tem que dar leite a beber. Leite. Tem crente que você só pode dar leite para ele. E leite hoje... Olha para você ver o que é leite hoje para a mensagem. William Branham, profeta, batismo em nome de Jesus Cristo.
é leite. Manjar, selos foram revelados, trovões foram revelados, novo nome revelado dentro dos 7 trovões, está ali. Hein? Isso é manjar, isso é carne fresca, isso é feijoada. Não é para qualquer um, não. O Cordeiro saiu do trono, o que é isso? Você vai dar isso para meninos da igreja de Corinto? Você não pode ensinar isso para eles. Tem que falar só de cabelo, de vestido, de salto alto. Você tem que só falar de coisas naturais para eles. Você não pode dar um manjar espiritual para eles. Mas a igreja hebreia, Paulo diz que podia ensinar. Ele diz para os prefeitos, para os perfeitos, se dá coisas espirituais. Agora sim, esse é o alimento que tem que ser dado a mim e a você. Eu não quero viver a vida inteira sendo um meninão da igreja de Corinto. Vem para a igreja, bato palma, canto, louvo ao Senhor, mas eu sou um meninão da igreja de Corinto. Não falo em selos não, porque eu não entendo esse negócio. Olha, eu fico aqui, mas você não fica falando que a era terminou, porque eu não sei nada disso. Não sei nem se ela existia. Não diga para mim que o Cordeiro saiu do trono, porque se saiu do trono, eu não sei o que eu faço. Você fala para mim que o Cordeiro saiu do trono e eu sou um meninão da igreja de Corinto, eu não sei o que eu faço. Eu acabo morrendo. Porque eu não sei o que faço. Então, o que tem que dar? Dá para eles simplesmente leite. É profeta? A profeta é coisa boa. Você quer isso? Correção? Alguma. Não pode nem apertar. Falou da vinda do Senhor, mistério do rapto. A igreja de Corinto gostou. A igreja de Corinto gostou. Você vai notar que para o final de Corinto, a igreja de Corinto, para o final do livro em Coríntios, você vai notar que para o final, Paulo já estava ensinando coisas mais fortes para eles. Aí eles já estavam gostando do mistério da vinda do Senhor, mistério da ressurreição. Digo-vos o mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Já começou a dar alguma coisa boa para a igreja de Corinto. Ela já estava desenvolvendo. É isso que nós temos que sentir. Meu Deus, me dê graça para eu desenvolver espiritualmente, para eu poder ouvir coisas melhores, gente. A igreja precisa ouvir coisas melhores. Irmão Brana diz, a igreja já está na altura de ensinar-lhe coisas espirituais. E o próprio anjo falou para o irmão Brana, quando ele quis ensinar essas coisas para os pentecostais, o anjo falou para ele, não tente ensinar coisas sobrenaturais aos bebês pentecostais. Diga para eles apenas o simples, dê o simples para ele, porque vem um povo que aí você vai poder ensinar coisas espirituais. Era um povo que fosse gerado. Gente que é gerada em casa, escuta tudo dentro de casa, tem os problemas de casa, sabe das lutas de casa e fica firme ali. Mas um outro de fora escandaliza. Tem que ser nascido em casa. Abraão tinha seu servo nascido em casa. Deus tem que ter um povo nascido na palavra, nascido na sua casa. Sua casa é a palavra. Nós temos que nascer ali. Aí nós não escandalizamos. Nós entendemos. Quando a pregação é feita, nós entendemos. Bom, se o Cordeiro saiu do trono, a misericórdia desceu, está aqui, está comigo, está em mim, está dentro de mim. Eu não preciso agora nem preocupar muito lá em cima. Eu tenho que saber que Ele está aqui. Ele está aqui. Agora, você pensa num Deus que enche céus e terra. Porque você não vai pensar num Deus minúsculo. Você pensa num Deus que enche os céus e terra, mas que Ele é tão pequeno que cabe dentro do seu coração. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem dado. Eu quero ser feliz, Pai, cada dia mais. Bem-aventurado, por um motivo. Paulo queria viver nesse dia, Senhor, e é eu quem vivo. Pedro queria viver nesse dia. E somos nós quem vivemos, Senhor. Aquela igreja primitiva estava vivendo para ver esse dia. Abraão viveu para ver o dia do Senhor na terra. E quem viu foram os apóstolos. Mas o Senhor testificou de Abraão. E o Senhor testifica agora também da palavra do dia. Porque o Senhor está vivendo aqui. Eu quero ser agradecido ao Senhor
por esses olhos ver o que está vendo, esses ouvidos ouvir o que eu estou ouvindo, e saber que o meu desejo está sendo cumprido. O Senhor falou a sua palavra, e isto para nós é o suficiente, Senhor. Estamos agradecidos por isso. Pois vos digo que muitos profetas e reis desejaram ver o que vós vedes e não viram, e ouvir o que vós ouvis e não ouviram. Se eles desejaram e não puderam ver nem ouvir, Senhor, hoje nós estamos vendo e ouvindo. Obrigado. Em nome do Senhor Jesus, ajuda-nos a cuidar desse desejo da nossa alma de ser raptado para a tua glória. Amém, Senhor. Amém. Admirável e feliz, que na Bíblia promete Jesus. Aflição, morte, dor, todo mal e terror terminam no reino de luz. No país celestial brilha o sol sem igual, tempestades não hão de reinar. E libertos da dor, cantaremos louvor a Cristo, Ele quis nos salvar. Suas mãos divinais estender para nos ajudar, nossos passos guiar, em seu reino nos receber. No país celestial brilha o sol sem igual, tempestades não hão de reinar. E libertos da dor, cantaremos louvor a Cristo, Ele quis nos salvar. Assim como a noite espera pelo dia, assim como a praia espera pelo mar, assim como as nuvens esperam pelo vento, com mais ansiedade eu estou a te esperar. Te espero chorando, te espero, mestre querido. Estou me curvando ante o peso da cruz. Me ajude a chegar ao meu lar prometido. Sem ti não consigo viver.
Jesus. Bem mais que as flores esperam pelo orvalho, bem mais que um perdido espera se encontrar, bem mais que um filho espera a mãe querida, com mais ansiedade eu estou a te esperar. Te espero chorando, te espero, mestre querido. Estou me curvando ante o peso da cruz. Me ajude a chegar ao meu lar prometido. Sem ti não consigo viver, meu Jesus, oh meu Jesus.